Seja bem-vindo a mais um podcast. Como o coaching pode ajudá-lo numa entrevista de emprego? O que é coaching, o que é coaching e o que é coachee? Como o coaching pode te ajudar? Por que esta profissão ficou tão popular? Como seria se você pudesse focar no seu desenvolvimento pessoal, trabalhar justamente com um propósito de vida? Você não se sente no que você faz, você gostaria de ter mais liberdade, você não está feliz, sente um vazio dentro de você, falta alguma coisa e você não sabe o que é. Você gostaria de deixar algo de significativo para as pessoas, mas não sabe por onde começar. Sente que pode fazer mais, mas não sabe por onde. Essas e outras respostas você pode ter hoje, através de um profissional de coaching que está aqui comigo, que é o Anilton Menezes, gestor empresarial, pós-graduado em Sistema de Gestão Integrada e coaching de desenvolvimento pessoal e carreira. Olá, Anilton, tudo bem? Bem-vindo. Olá, Gil. Prazer estar falando com você, é uma honra. Muito obrigado pelo convite. Cara, obrigado você por estar aqui comigo. Olha só, antes de mais nada eu vou pedir para as pessoas mandarem perguntas e eu vou encaminhar o Anilton, tá? Vocês mandem as perguntas e eu encaminho para ele ele vai responder aí para vocês. Ô Anilton, de cara, o que é coaching? Coaching e coaching, né? Perfeito. Bom, esse é um termo que é até engraçado, que quando a gente vê nas mídias sociais nós vemos muita confusão. Mas de maneira bem rápida e objetiva, o coach é o profissional, é o treinador que prepara as pessoas. Eu costumo dizer que o coach, ele é um treinador de mentes. Então, assim como você, de repente, procura um coach profissional de educação física para preparar seu corpo, para você melhorar o seu desempenho esportivo, você procura um coach para melhorar o seu desempenho mental, seu desempenho em alguma área da sua vida, por exemplo. O coaching é o processo. Então, é o processo que vai ser estabelecido entre o coach e o coachee, que, por sua vez, é o aluno. Então, para desmistificar toda e qualquer dúvida que ainda há, basicamente é isso. O coach é o profissional, é o treinador de mentes. Coaching é o processo em que ele vai desenvolver com um aluno chamado coachee. Na primeira entrevista, eu contrato seus serviços. Na primeira entrevista, porque você propõe uma entrevista. É através de uma abordagem como nós fazemos a psicologia, com a anamnese, como é que é? Você pode explicar para os ouvintes como é o processo de contratação de um profissional como você? Sim, essa foi uma pergunta muito bacana, até porque existe de maneira equivocada uma certa rixa, uma rivalidade dos profissionais de psicologia com os profissionais coaches. E eu concordo que muitos coaches têm culpa nisso, porque em alguns momentos começam a colocar os pés onde não deveriam, por dizer assim. O coach, ele não promete nenhum tipo de cura, nenhum tipo de trabalho terapêutico ou coisa do tipo. Como eu disse, o coach, ele é um treinador de mentes. Então, no processo de coaching, qualquer cliente que me procure, essa anamnese, como você falou, ela é feita através de uma entrevista, normalmente, cada profissional usa um tipo de técnica ou ferramenta, mas basicamente o que se tem por objetivo é entender qual é o ponto A em que o seu cliente se encontra e onde que ele pretende chegar, qual é o ponto B, ou seja, qual é o ponto de partida e o ponto de chegada. Normalmente, a dúvida do cliente está no caminho, porque ele tem algum anseio pessoal, ele tem um desejo, um objetivo, porém ele não faz a menor ideia de como que ele vai percorrer esse caminho, ou se ele tem as capacidades e as competências necessárias para que esse caminho seja percorrido. E é isso que esse treinador de mentes, como eu chamo, vai fazer, vai ajudar com que ele encontre esse caminho. Muito bacana, e é legal eu dizer que realmente, assim, só para deixar bem claro, existe uma certa rivalidade mesmo, e transita, inclusive, no Senado, a tentativa de bloquear o profissional de coaching, embora eu acredite que isso logo vai ser resolvido, ficando claro exatamente o que o Anilton acabou de dizer. O psicólogo, ele estuda o comportamento humano e os seus processos mentais e emocionais.
Então, a gente estuda, na verdade, o que motiva o comportamento, quais são os processos de construção da pessoa. Então, enquanto profissional de saúde, em psicologia, e eu como estudante disso, eu posso dizer que nós estudamos as emoções, as percepções, as cognições, a linguagem, e que levam o indivíduo a ter determinadas condutas. E o contrário foi o que o Anilton acabou de explicar muito bem, inclusive, para pontuar, o coaching realmente estimula, através de algumas técnicas, o desenvolvimento profissional e social pontual, naquilo que você pretende atingir, para deixar bem claro isso, e essa explicação que a Newton deu foi muito válida. Newton, deixa eu te perguntar uma coisa, esse estímulo para uma ação de um determinado... Então, eu te contrato e eu quero atingir um objetivo profissional. E aí, como eu fiz na primeira pergunta, qual é a primeira ação? Como é que é dada essa ação, esse estímulo dessa ação aí pelo coaching? Bom, vamos imaginar a seguinte questão. Um profissional me procura, eu vou levar aqui para um exemplo de um profissional que me procure porque, eventualmente, ele pretende atingir uma posição de liderança aguda dentro de uma organização. Ele sabe que ele tem algumas das habilidades, das competências necessárias, porém ele não se sente capaz, quase como a gente brinca, ele sente um impostor, ele sente que ele tem gaps ou que ele não vai saber liderar e coisas do tipo. O nosso processo é, digamos assim, dar um pouco mais de clareza, de entendimento da postura que ele precisa adotar, eventualmente competências que ele de fato precisa desenvolver, algumas deficiências que ele precisa, de fato, melhorar, mas não é o coach quem faz isso e que determina, diferente de um mentor, por exemplo, que vai dizer, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo, tomar essa ou aquela posição. O coach, ele vai fazer perguntas para estimular o raciocínio desse profissional, para estimular a mente dele, para que ele comece a enxergar todas essas perspectivas com outro prisma. Eu costumo dizer o seguinte, o coach, ele vai fazer perguntas às pessoas, ao profissional, nesse exemplo que eu estou dando, que a pessoa não teria coragem de fazer a si mesmo, ou não teria, principalmente, de respondê-las. E é claro, nosso processo ele não envolve só perguntas. Como eu disse, serão adotadas técnicas e ferramentas para que você construa esse processo. Por que essa profissão, primeiro, se tornou tão popular e, segundo, por que ela começou a ter um declínio agora? Bom, a popularização ela se dá pelo seguinte motivo. Eu vou num campo até um pouco mais profundo. Antigamente, eu digo há 2, 3 décadas atrás, como que normalmente qualquer profissional resolvia esse tipo de questão? Sentava num bar com um amigo, desafogava o problema dele junto com um copo de cerveja, e aí você tinha, às vezes, um bom conselho, uma orientação, um puxão de orelha, etc. Eu vejo que acontece, houve uma transformação social, nós vivemos isso, as pessoas passaram a ficar mais confinadas no seu próprio mundo, mais introspectivas através do computador, do mundo virtual e assim por diante, e se distanciaram um pouco do contato social. Se distanciaram ao passo de precisarem contratar um profissional, muitas vezes para apenas forçá-la a ter um determinado raciocínio, a encontrar uma posição. E tem, agora trazendo para um campo mais técnico da questão, saindo um pouco dessa seara, talvez até filosófica, a profissão do coach como que eu posso dizer, se ramificou e se popularizou, principalmente nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, o coach é comum há pelo menos 3 ou 4 décadas, através do Tim Gallwey, que foi que desenvolveu primeiro essa metodologia e começou a implantar nas organizações. E aqui eu digo, e por que popularizou? Porque deu resultado, efetivamente falando. Trouxe melhoria, trouxe engajamento. Quando a gente fala do meio corporativo, é até possível, digamos assim, enganar no meio social. Como você, de repente, pode hoje ver algumas situações nas mídias sociais e tal, que você entende, beira o charlatanismo. Mas quando a gente vai para dentro das corporações, as fórmulas só se perpetuam e só permanecem
se elas trouxerem retorno. E dentro das organizações, principalmente as organizações sérias, as empresas sérias, elas têm processos de coaching muito bem estabelecidos, já fazem parte dos seus planos de desenvolvimento anual, quando se fala em gestão de pessoas. Por quê? Porque já é entendido que gera resultado. Agora, você perguntou também por que caiu em declínio. Eu não diria nem declínio, eu diria que hoje nós estamos passando por uma crise de identidade que fez cair em descrédito. E a culpa são dos próprios profissionais, porque esse se tornou um nicho, sem hipocrisia nenhuma, extremamente lucrativo, extremamente próspero. Então, profissionais começaram, para se sobressaírem, na disputa por mercado, oferecerem milagres. E o grande problema é que quando você oferece milagres e não os tem para entregar, isso também começa a ser percebido. E aí, de repente, a atuação de um pequeno grupo de profissionais mancha um trabalho sério que outros milhares estão desenvolvendo. Mas eu acredito que, como qualquer outra coisa na vida, a gente aplica um pouco da lei de Darwin e só os melhores, os mais fortes, aqueles que tiverem efetivamente conteúdo, vão se sobressair nesse mercado e vão permanecer. Ótimo, é um processo natural, né? Olha, muito boa explicação. É verdade, eu conheci, na verdade, esse trabalho de coaching antes de iniciar estudos nessa área, através de um palestrante que é o Tony Robbins, que é bem famoso. Ele cuidou de diversos profissionais conhecidos, né, presidentes, apresentadores, e etc e tal, e ele trabalha, na verdade eu conheci ele através de uma pesquisa de PNL. Também eu gostaria muito de pedir a você se isso tem relação direta com o trabalho do coaching ou não, se isso é a parte ou se isso é aplicado também, essa metodologia toda da PNL, como ferramenta dentro do trabalho. E se você puder me dizer qual é a diferença que tem entre coaching pessoal e coaching de carreira? Perfeito. Então, dentro da formação de coaching, e aqui eu me refiro a uma formação séria, eu sou um profissional bastante crítico, então eu vejo muita coisa no mercado que hoje me decepciona e que me explica por que a atividade hoje ela tem essa crise de identidade, como eu falei. Mas dentro de uma formação séria de coaching, por uma instituição séria, o processo de formação em si, você vai aprender algumas técnicas, algumas ferramentas, algumas abordagens, sim, que são extraídas da psicologia, são extraídas da gestão de pessoas, que são extraídas da sociologia e assim por diante. Então, você vai pegar, como qualquer outro curso que você vai fazer, que é preciso você respaldar por conhecimentos de diversas áreas. Então, por exemplo, você falou da PNL. Nos cursos de coaching, é natural e é bastante abordado técnicas de PNL, porque o processo de coaching, muitas vezes, ele precisa envolver ressignificação de crenças, ele precisa forçar, vamos usar esse termo, a adoção de novos hábitos, e isso é uma coisa totalmente de área de aplicação da PNL. Então, você usa algumas técnicas e ferramentas de PNL para acessar esse tipo de habilidade no seu coaching. E desculpa, a outra pergunta é qual a diferença de coach pessoal e profissional, né? Isso. Então, na verdade, o coach profissional, você lembra lá no começo da nossa entrevista, eu falei que o trabalho do coach e o processo de coaching, ele se refere a levar a pessoa do ponto A para o ponto B. Nesse sentido, tanto o coaching profissional, um processo de coaching pessoal quanto profissional, eles vão usar a mesma base, digamos assim, metodológica. Você vai usar inicialmente os mesmos recursos. Esses processos eles vão se diferenciar à medida que o próprio cliente, se o objetivo dele é profissional, e como eu disse, as respostas às perguntas, ele é quem vai dar, então você vai direcionar para os próximos passos para que o deixe cada vez mais próximo do seu objetivo. Um exemplo,
até cruzando com o PNL. Imagine, de novo, lá que eu tenha uma pessoa que ela quer atingir um determinado cargo na organização. E aí é imprescindível que aquele cargo, essa pessoa, ela seja mais assertiva, mais autoritária. E essa pessoa, eventualmente, ela é uma pessoa mais zen, ela tem dificuldade em falar não, etc., em se posicionar. Num processo de coaching, nós vamos trabalhar um caminho, um roteiro, para que eu consiga despertar nessa pessoa essa consciência para uma postura mais assertiva, com mais autoridade e etc. Nesse caminho, eu vou usar técnicas de PNL, eu vou, de repente, recomendar alguns materiais de estudo adicionais de grandes líderes e tal, de como ela consegue fazer isso sem que isso fira seus valores. Imagine agora um processo de coaching pessoal, alguém que está, por exemplo, decidindo, como eu já vi exemplos, eu até o momento não peguei nenhum caso, mas tive um colega de trabalho que ele pegou um coach que ele buscou um coach para saber se ele conseguiria se separar da mulher ou não. Então, o processo desse colega começou assim. Essa pessoa estava numa crise lá existencial. Poxa, não sei se eu separo, porque eu não sei como que vai ser minha vida depois disso. O processo que foi conduzido, e aliás, com muito sucesso, esse meu colega, ele deu o relato, que ele conduziu o processo através das perguntas, de técnicas, ferramentas. Até tem um fato curioso em relação a isso, que ele perguntou para a pessoa assim, um dos processos, qual foi a última vez que você foi para uma balada? E aí a pessoa, sei lá, tô casada há 13 anos, não sei o quê. Abre o seu guarda-roupa e vê que roupa que você teria para sair essa noite se você estivesse na fossa e querendo procurar companhia, por exemplo, à noite. Tá? E assim, esse processo foi conduzido de modo que a pessoa, ao final do processo, ele estava convicto de que ele não precisava se separar da esposa para resolver os problemas que ele tinha. Ele precisou abordar outro caminho. Então, basicamente são essas diferenças. O processo, resumindo, o processo nasce igual, mas a construção dele depois com o coaching vão tomando outras formas, porque você tem que levar a pessoa a uma objetividade. Porque senão não atingimos o ponto B. É um processo de autodesenvolvimento, né? Seria um processo de autodesenvolvimento focado em um determinado assunto. Talvez por isso que tenha por isso que tem essa crise, essa rivalidade entre psicólogo e coaching. Na verdade, eles alegam que podem te levar do ponto A ao ponto B muito mais rapidamente. Olha, o que eu penso... Desculpa, aí você tocou num ponto importante. Uhum. Eu diria que o coaching não é um processo de autodesenvolvimento. O autodesenvolvimento é o efeito colateral. O coaching é um processo de autorrealização, porque nós sempre partimos do trabalho de um objetivo concreto. O que acontece é que quando você parte para essa autorrealização, que eu entendo como atingir o objetivo, no processo você acaba gerando um autodesenvolvimento da pessoa, porque ela vai expandir a consciência para outras áreas da vida, para outros aspectos que até então ela, de repente, não estava considerando. De repente, é nessa hora que o profissional de coaching deve indicar um terapeuta, um psicólogo, um profissional dessa área de saúde, né? O que, aliás, é muito comum entre os profissionais, os coaches sérios. Grandes coaches aqui, eu posso dizer José Roberto Marques, quem é o outro que está sempre na mídia? Paulo Vieira. Você vai perceber que os clientes desses caras, eles sempre no meio do processo indicam um terapeuta. Aí eu vou fazer uma brincadeira. Até porque se der errado, ele fala, a culpa foi do terapeuta, não foi minha. É verdade. Você atua no mercado há quanto tempo, Anilton? Como coach, estou há 1 ano e 6 meses. Os seus profissionais, os seus coaches, os seus não é mentorado, eu não posso falar mentorado, né? Meu coaches. Os seus coaches, então eles são o público, o público empresarial. Qual é o teu público? Até estou te perguntando isso porque se tiver alguém interessado em saber um pouco mais do teu trabalho, a gente já pode dizer para quem é. Predominantemente hoje o meu público ele está baseado em profissionais em processos de transição de carreira, profissionais aspirantes à liderança e líderes recém-postados. Então, esse é o público mais comum que me procura, justamente porque eles estão em fases da vida que eles estão entrando em mares até então nunca navegados por eles.
como você poderia utilizar, como eu poderia utilizar os seus serviços, ah, rapidamente para uma entrevista de emprego? Muito importante. Rapidamente para uma entrevista de emprego. É, no final das contas, quando nós contratamos as pessoas, por mais processos sofisticados que hajam nas organizações, testes de perfis comportamentais, ferramentas lá, métodos dinâmicos, etc. Mas no final das contas, são olhos humanos olhando outros olhos humanos. Então, o melhor não é conselho, mas a melhor orientação que eu posso deixar para você, antes de ir para uma entrevista de emprego, partindo do pressuposto que as habilidades, as competências você já as tem, então está sobrando o que aqui para tratar? As atitudes. Então, prepare-se um dia antes, pense, faça uma auto-reflexão. Por que eu quero esse emprego? O quão importante ele vai ser para mim? O que eu vou oferecer em troca? Porque muitos profissionais não se preocupam com isso, só pensam no receber, né? Não pensam no dar. Mas o que eu vou oferecer em troca? Porque se você tiver claramente essas respostas para você, quando você sentar diante do entrevistador, você vai passar uma coisa que vai chamar muita atenção, que é brilho nos olhos e desejo de estar de fato ali. E aí, um ser humano é capaz de conquistar o outro pelo brilho nos olhos. Muito bom, principalmente em tempos atuais, não é? Ô Anilton, como que o coaching como é que ele faz para motivar funcionários de uma empresa? Eu sou dono de uma empresa e contrato você. Como é que você faz? Outra excelente pergunta. Eu vou fazer uma desconstrução. Sim. Eu não acredito no processo de motivação. Eu, como coach, eu me recuso a oferecer uma palestra, um treinamento ou um workshop de motivação. Porque E é aqui, momentâneo. Porque para você aquilo é momentâneo, aquilo não vai perdurar, é isso? o que que eu ofereço para os meus clientes? Despertar engajamento. E aí sim, o despertar engajamento é uma situação que eu levantar ao público, aos profissionais da empresa, por que ela trabalha todos os dias? Onde ela pretende chegar? O que ela está entregando de diferente que a faz ser merecedora de qualquer outra condição que eventualmente ela ainda não tem nas mãos? Porque é muito comum a gente encontrar dentro das empresas, às vezes as pessoas frustradas, insatisfeitas, aquelas rodinhas de rádio peão, como eu conheço bem o meio corporativo, porque fulano foi promovido, porque teve sorte, ou porque é puxa-saco, porque é isso, porque é aquilo outro. Mas só que, assim, as pessoas não estão, muitas vezes, abertas a entender, assim, o que aquele indivíduo entregou a mais de desempenho, de engajamento, de comprometimento, para que o levasse a atingir um resultado diferente. Então, quando eu fiz recentemente um trabalho um workshop de engajamento em uma empresa, que eu deixei, o problema real era esse, vou contar esse case. O proprietário da empresa me procurou porque os empregados dele, é uma empresa pequena, 20 e poucas pessoas, o proprietário procurou que falou, o pessoal tem ciúme de mim, e aí eu coloco o funcionário numa empresa para fazer uma instalação e tal, e final de semana, meio-dia, pego o carro e vou com a minha família para a praia, o pessoal fica trabalhando. Empresa pequena, familiar, os caras conhecem. E, cara, é difícil lidar com isso porque, não sei se eu deixo de viajar, deixo de fazer minhas coisas por causa do pessoal. E eu falei, cara, eu vou tentar te ajudar. Então, eu montei um workshop onde eu fui lá e tocar nessa ferida com o pessoal. A mensagem final, em síntese, que eu deixei para o pessoal qualquer um de vocês pode um dia estar na mesma posição que o patrão de vocês está, que o proprietário da empresa está. Agora, o que eu convido a vocês a pensarem agora, qual de vocês, e não qualquer um de vocês, qual de vocês está disposto a fazer todos os sacrifícios que ele fez para chegar até aqui? E aí, durante esse treinamento, nós abordamos uma série de aspectos, né? De dores e prazeres que a pessoa vai encontrar nessa trajetória. Só finalizando, cara, foi um processo tão bacana que, no meio desse workshop, vários colaboradores choraram e terminou a palestra, todos foram
abraçar o dono da empresa e tal, e eu não mencionei nome, foi tipo assim, mensagem subliminar que eu passei. E hoje ele me relata que está um clima tão gostoso, a galera pede dica, trabalho, engajados e tal, porque entenderam o propósito. Você acha que. Me aponta, então, ó, pegando esse seu exemplo, me aponta em que momento eu, enquanto dono de empresa, no primeiro segundo eu tenho que detectar que eu preciso de um profissional como você. Em que momento? Aproveitando esse exemplo que você já deu, é um dos exemplos, mas tirando esse exemplo, em que momento? Isso seria uma ferramenta que eu poderia estar utilizando sempre na empresa, não esperando que isso acontecesse, por exemplo? Olha, se é uma empresa estruturada, que ela tem, digamos assim, uma visão de gestão de pessoas mais consolidada, como eu disse, normalmente as empresas já têm esse processo consolidado no seu plano de desenvolvimento anual. Ela já elenca um grupo de profissionais que ela entende que ela vai aplicar um trabalho de coaching, porque ela já tem um objetivo específico para aqueles profissionais. Eu quero que esses caras cheguem em determinado ponto, em determinada carreira, determinado nível de performance. Então, nessas empresas já é comum as empresas elas saberem em quem que elas vão aplicar e qual é o resultado esperado. Nas pequenas empresas, aí sim, uma pergunta muito inteligente da sua parte, inclusive, como que esse empregador ele vai detectar isso? Performance. A melhor forma dele detectar isso é performance. Agora, você tem como avaliar performance de algumas maneiras. Seja a entrega direta, por exemplo, se nível de produtividade, peças, serviços, relatórios, não importa. Ele vai avaliar qual é a entrega esperada e qual é a entrega que está sendo realizada. E outro aspecto também, que esse é mais velado, mas prejudica demasiadamente as empresas. Você vai perceber o descontentamento do pessoal em absenteísmo, em ausência, e absenteísmo funcional, é um termo não muito popular, mas o cara está presente na empresa, mas não está trabalhando. Celular, roda de conversa, tempo em demasia no banheiro. Está ali para garantir o salário, não é? Oi? Está ali para garantir o salário no final do mês. Exatamente, é um absenteísmo funcional. Então, o empresário, né, principalmente numa empresa familiar, nesse último exemplo pequeno, ele tem que estar atento a detectar isso. Em que momento ele não está recebendo o resultado esperado. E aí ele pode intervir através da contratação de um profissional. Tenho 2 funcionários. Esses 2 funcionários são produtivos na minha empresa. Eles dão lucratividade e é impossível eu ficar em um determinado departamento sem esses 2 funcionários. Porém, esses 2 funcionários não se dão bem. Esses 2 funcionários brigam, a todo momento me trazem problema, a todo momento há conflitos entre um e o outro, uma medição de poderes e etc. e tal. O que fazer sob a orientação e o olhar do coaching? O que fazer? Manda embora os 2 ou tem uma outra perspectiva para resolver essa? Tem uma outra perspectiva que foi um tema que eu abordei recentemente em uma palestra na CIESP de Indaiatuba. Normalmente, esse tipo de problema, gestão de conflito, a culpa provavelmente, ou a responsabilidade, ou a causa, é o próprio empregador. Por quê? Porque primeiro, a gente tem que entender que o conflito ele é natural e inerente ao relacionamento humano. Porque são pessoas de culturas diferentes, formações diferentes, uma base toda diferente, você coloca no mesmo ambiente. E aí o que acontece? Elas vão ter leituras de cenário diferentes e vão dar respostas diferentes a esses cenários. E essas respostas vão ser conflitantes. Agora, o que acontece dentro das organizações, sendo bem pragmático, a grande necessidade é que as organizações ditem o caminho, ditem exatamente onde precisa chegar. Deixa a regra do jogo sempre clara. Com isso, você diminui os atritos, porque ambos sabem onde vão chegar. E, em muitos casos, você precisa dizer, inclusive, quais os passos que as pessoas, que as equipes, que as áreas, os departamentos, os setores precisam dar para chegar ao resultado. Porque se você só falar, eu quero resultado tal, e não disser como, você também
está propenso a ter muito conflito, porque cada um vai sugerir um caminho diferente para se atingir o resultado. Então, o que eu falo que o grande desafio do gestor para lidar com conflitos e dissipar ou reduzir ao mínimo possível é diretrizes claras sempre. Quando eu tenho dúvidas do que faço, eu vou tentar fazer do jeito que eu acho certo, o outro também, ambos vão estar errados e nós vamos perder tempo conflitando por isso. Olha, é muito interessante esse assunto. Você tem muita informação para passar para a gente. A gente já está em 30 minutos do nosso podcast, que seria em 15. Mas olha, deixa eu te falar. Primeiramente, eu preciso te convidar para um próximo podcast, até para você abordar outros assuntos, inclusive sobre. Eu sei que você trabalha muito com a parte de saúde e segurança, enfim. Tem diversos assuntos para a gente poder abordar. Eu gostaria que você me dissesse, antes da gente encerrar, e dissesse para todo mundo que está ouvindo, uma palavra que ficou muito popular recentemente e que de repente seja o começo para esse assunto nosso. O que é mindset? Mindset. Essa expressão. Mindset, digamos assim, não é uma tradução literal, mas a tradução do conceito é a mentalidade. Hoje, essa palavra ela tem sido muito popular dentro das empresas e aí a gente começa a perceber algumas falhas. É perceptível muitas empresas ou gestores, chefes que querem entrar na modinha e usam, não, porque o nosso mindset agora é esse, o nosso mindset. Só que quando a gente fala em mindset, nós estamos falando em mentalidade. E quando a gente fala em mentalidade, não é algo superficial, supérfluo ali, que funciona como uma bolha, dali a pouco mudou. Mentalidade é algo que você constrói. Eu vou dar um grande exemplo de mindset verdadeiro. Ayrton Senna. Ayrton Senna era um profissional de altíssima performance, um esportista de altíssima performance. E aí, quando a gente fala em mindset vencedor, a gente pode dizer que o Ayrton Senna era um profissional de mindset vencedor. Ele tinha, porque todas as ações, todos os comportamentos, todas as atitudes dele corroboravam com isso. O grande problema do uso do termo mindset de maneira tão banal como é feito hoje, porque normalmente você fala, poxa, agora eu abri uma startup e tal, que vende seja lá o que for, e o nosso mindset é tecnologia. Só que você não tem lastro por trás dessa informação. O que é lastro? Você não tem bagagem, você não tem conteúdo, você não tem estrada. Com certeza, daqui a 6 meses, o seu mindset vai ser outro. Então, é curioso esses termos, esses modismos, mas a essência por trás é muito mais profunda. É o que você tinha falado no começo, na verdade, né? É você trabalhar as crenças disfuncionais, é você estar fazendo uma reconfiguração, uma configuração da sua mente, né? Que ficou popular e aí as pessoas falam, oh, agora meu mindset. É mais ou menos isso que eu queria tirar, a dúvida. Anilton, eu quero contar contigo num próximo podcast. Eu tenho certeza que eu vou receber vários comentários e várias pessoas vão mandar perguntas. Você pode mandar pergunta para mim diretamente, tá na descrição aí. Ou você pode entrar em contato com a Anilton no Instagram dele, que é Anilton_Coaching. Eu vou soletrar para todo mundo aí. COACH, para não ter erro, tá? Então, Anilton_COACH. Aí fica todo mundo sabendo, tá ok? É um rapaz simpático, tá de óculos no perfil, aí você vai achar, manda pergunta para ele. O Anilton, por favor, dá seu WhatsApp para as pessoas que estão ouvindo e quiserem contratar o seu serviço, por favor. Sim, claro. Meu WhatsApp o DDD é 15 99195 3287. Pode mandar mensagem lá que a gente conversa. Eu costumo compartilhar mensagens, eu crio pequenos grupos e libera pílulas de conhecimento ou toques na cuca. Então vai ser um prazer receber a todos. Sim, e lembrando que este ano tem novidades, porque o Anilton vai lançar alguns cursos em algumas plataformas e vocês saberão através desse canal aqui também. Anilton, muito obrigado pela participação nesse podcast. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a atenção e a paciência de todos que nos ouviram e fico ansioso por uma nova oportunidade em breve. Forte abraço.
E você que gostou desse podcast, você pode comentar, compartilhar, divide informação, porque olha, não adianta você ter informação e conhecimento se você não divide. Já disse Platão, não é? Conhecimento sem compartilhamento não é sabedoria, né? Não é esperteza, vamos falar no popular. Então, por favor, divida a informação, compartilhe, diga para as pessoas aí sobre esse podcast, um pouco mais sobre o lance do trabalho de coaching e, na verdade, tirando inclusive esse ranço que as pessoas estão tendo da profissão, porque existem profissionais muito profissionais na área e não são esses profissionais meia boca e ativistas quânticos metidos a gurus, porque existe também, e a gente pode falar isso num próximo podcast, essa mistura da física quântica com o trabalho de coaching. A gente vê muito isso aí misturado, mas como o Anilton lembrou bem, isso é a leva de profissionais não tão profissionais assim. Então, por favor, compartilhe esse podcast, participe, entre em contato e se você quiser ser um apoiador, pega as informações aí e eu espero você no próximo podcast. Beijo!